Bem-vindo a todo mundo. Esse encontro está naquela sequência dos experimentos, digamos assim, mais práticos, né, da intermenêutica. Depois de ter falado, né, sobre alguns princípios, de onde vem, histórico, né, as bases teóricas, então a gente está indo, né, para essa parte mais prática. E hoje, em especial, essa temperança, né, sofrosia em grego, que é encontrar um determinado equilíbrio, né, uma equilibração, que é tarefa de todo ferreiro, né? Então, o ferreiro, né, o seu arquema principal é justamente trabalhar com os 4 elementos, né? A terra, de onde se extrai, né, o minério, o metal, o aquecimento no fogo, né, o sopro do fole e mergulhar a peça incandescente na água, né? E depois martela. Né? Então, o meu nome aqui já é bem revelador, né? Porque Marcos deriva de Marculus, no latim, que é martelo de ferreiro. E o sobrenome é Ferreira. Então, na tradição feminina das ferreiras, né, que assim nos acompanha desde, né, o Extremo Oriente, ciganos, norte da Índia, enfim, né, tem uma tradição longa aí das ferreiras e eu me vinculo um pouco a isso. Mas o exercício hoje vai ser, né, nessa forja da argila. Porque a argila nos possibilita, depois, quando a gente for, né, comentar sobre os resultados, acho que vai ficar um pouco mais claro. No entanto, como sempre, para aqueles, né, que eventualmente já tiveram feito isso alguma vez, na distante graduação, primeiro, o elemento fundamental, repito. As imagens estão incrustadas no corpo. É o corpo que faz com que essas imagens sejam universais. Não é difusão, não é contaminação disso, não. Elas são universais porque elas têm o corpo como ancoradouro. E esse corpo é o nosso corpo, da espécie, né? Portanto, daí a sua universalidade. De outro lado, a roupagem cultural, histórica, geográfica que cada uma dessas imagens vai ter, né, em cada lugar. Se é o corpo ancorador, a gente precisa lembrar dele, né? Então, por isso que a gente não tem cadeira aqui agora, né? E como nos lembra o celular, para atingir essas imagens, a gente precisa dialogar e despertar esse corpo, certo? Então a gente vai fazer aqui em 2 momentos, né? Um primeiro momento de aquecimento. Então, assim, né, vamos, né, baixar um pouquinho o café, né, o chá, o vinho e tal, e despertar um pouco a sonolência, né? Para cima, para baixo, e pode girar. Né? Vamos para o bate-cabeça. Depois a gente vai juntá-los, certo? Então, o primeiro é acompanhando com os pés a marcação. Isso. Pode bater com vontade no chão, não quebra. Mais forte.
Junto com a flauta, a gente vai e voando, a gente vai para um lugar que é só seu. Voltando para cá, respira fundo, solta, vamos abrindo os olhos bem devagar. Basear a sua leitura naquela velha interpretação do Empédocles dos 4 elementos: água, ar, terra e fogo, né? Que a gente já falou no encontro sobre o bacharelado. Então, para cada uma dessas matérias, a gente tem sempre, no mínimo, 2 reações distintas, que é a do repouso e do movimento. Então, de 4 elementos, já são, no mínimo, 8 possibilidades diferentes, certo? Nesse arranjo, além, né, das relações de equilibração entre o ânimos, o ímpeto exterior, mais masculino, e a ânima, que é a alma, esse ímpeto mais feminino. Sem entrar na discussão de gênero, pelo amor de Deus, que para mim é muito cansativo. Né? Estamos falando de sensibilidade. Então, tanto um homem quanto uma mulher, os dois têm ânimos e ânima. O grande desafio nosso, de cada um, é a equilibração entre esses dois. Né? Porque uma ânima exacerbada pode levar para uma diluição da pessoa, em termos patológicos. Um ânimos exacerbado também pode levar, né, à esquizofrenia, a, sabe, essas coisas que a gente vê nos Estados Unidos, que aqui está começando não, já está acontecendo, né? Tiroteio em escola, tiroteio no shopping, tiroteio, não sei o que, matança, blá, blá, blá. Esse é, né, um ânimos patológico. Você fala que a ânima exacerbada traz a diluição, o ânima exacerbada traz a incrustação. Incrustação, isso. Incrustação. Solidifica, né? Cristaliza, no sentido da palavra. Pois bem, e aí então, o que eu fiz aqui? Eu dei uma organizada nas obras de vocês, pensando e podendo exemplificar, então, esses 4 elementos. Né? Então, assim, não é um rótulo, não é uma categoria, mas é um movimento para entender um pouco melhor a imagem, como é que ela se incrusta, né? Está incrustada no corpo. Né? Então, começando aqui pelo ar, que é a matéria mais etérea, né? Na verdade, uma matéria que não tem matéria, mas é uma matéria. Né? Então, nesse ar, a coisa mais importante é justamente o movimento dela. Né? A brisa, o sopro, o vento, o hálito, né? Pode ser também, né, o vendaval, o furacão, o tufão, né?
um seu ímpeto maior de movimento. Nozinhos ali que achei uma paixão. E as folhas do bambu. O bambu é assim, eu não diria nem irmão do vento, mas ele é complemento do vento. Porque esse movimento de vergar o vento, as folhas, né, que dialogam com o vento, é a materialidade do vento que está. Alguém mais racional pode dizer, não, mas isso aqui é vegetal. Não é essa a questão. Eu não vou fazer uma taxonomia, mas não, gente, o que eu sempre repito, pautar-se pelo movimento da imagem, e não pela sua classificação. Então esse bambu é o próprio vento. Se você prestar atenção, ele está se mexendo. Ele está se mexendo. E aí eu lembro de um verso lindíssimo do Rainer Maria Rilke, em que ele diz assim, falando sobre o mito de Daphne e Apolo, quando o Apolo tenta conquistar a Daphne, ela não quer, porque sabe que o Apolo é imortal, quando ela envelhecer, dá um pontapé no traseiro, e ela não quer sofrer por antecipação. E, portanto, ela foge dele. Ele, como todo bom herói, corre, persegue, aquele macho abusivo, o Apolo é isso. E aí, quando ela chega no alto do penhasco, ela pede para o pai, o rio, o oceano, que a proteja. E aí o pai, o rio, o oceano, a transforma num loureiro. Quando o Apolo chega, assim, não deu, E aí o que o herói faz? Vai lá, quebra um galho do loureiro, faz uma coroa de louros e põe na cabeça. Todos os que vencem, corridas, Olimpíadas, seja lá, é laureado. Tem uma coroa de louros por um vencedor. Por quê? Justamente na cabeça ele vai carregar no ponto mais alto, de acordo com o esquema ascensional dos heróis. E aí o Rainer Maria Rilke, nesse verso, ele diz assim: Apolo quebra o galho de Daphne. Daphne é louro em grego. Enquanto Daphne esperava tão somente que ele fosse um vento acariciando as suas folhas. São ímpetos completamente distintos. Então o que eu vejo aqui é justamente o vento acariciando as folhas dessa Daphne que aqui eu concluo. E aí, nessa continuação do ar, a gente tem um outro elemento que é bastante forte, que são, evidentemente, os pássaros. Aqueles que habitam o ar. Mas, lembra o Bachelard, não precisa ter asas. A presença das asas no devaneio do voo já é um indício de racionalização. Porque para a gente voar, você não precisa de asas. O sonho onírico, você voa, não precisa ter asa. Quando aparece asa, já tem alguma interferência racional para justificar o voo. Mas acho que todo mundo aqui já sonhou alguma vez, Não tem asa, não precisa de asa. É muscular, você lembra como é que é. E aí então a gente tem esse pássaro aqui especial, Só que tem um detalhe interessante nessa imaginação do ar que guia, inclusive na forma da argila, que é a pertença do pássaro à montanha. Então a gente poderia dizer, é ar, eu diria, é um ar que já faz com que a montanha voe. É a montanha que está voando.
Tem uma estrutura no mundo chinês, né, que eu acho muito interessante, e a Grazi, minha esposa, trabalhou muito, né, com essa imagem. Eu estou já há um bom tempo para terminar uma leitura, né, da dramaturgia que ela fez, que é o voo da pedra em flor. Né? Então, essa imagem, né, da pedra que voa em flor. Né? A gente tem esta montanha que voa, é o pássaro. Né? E aí, de maneira muito próxima, a gente tem esse aqui também, ó. Como é que a gente falou? Mantossauro. Um mantossauro. Porque nessa imaginação, essa pessoa vê um manto flutuando, né? Esvoaçando no ar. E o manto, o que é, na verdade, né, em termos simbólicos? Um manto, ele não apenas, não é cortina, não é para dificultar a visão. O manto é algo que protege. Todo manto protege, né? A princípio. Depois é que o herói vai se apropriar disso e vai virar o manto real, o manto, o sacromanto, e blá, 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 aí já, né, perdeu a função. Mas todo manto é um agasalho, né? É algo que me protege. Só que esse aqui, além disso, ele é transparente. Ele é transparente, tão, né, translúcido quanto o próprio ar. E aí, o que eu acho interessante, quando é essa imaginação, né, do ar que dirige as coisas. Na hora de, né, formular isso, acabou tendo essa forma de sauro, digamos assim, né, um mantossauro. E aí ele, embora terrestre, embora, né, com o pé no chão, é o suporte do manto. Então alguém mais racionalista diria, não, é um animal, 4 patas, anda na terra, então é imaginação terrestre. Não. O que guia no próprio processo de construção é a imaginação aérea. Dialoga, sem dúvida nenhuma, né? Por isso, né, o sauro que aparece aí, que além de ter as 4 patas no chão, é algo ancestral. Da nossa memória reptiliana, que está aqui, né, na espinha. A gente dialoga com isso. Por isso que a gente também dialoga bem com os pássaros. Por quê? Nossa, né, momento do científico. Os pássaros são descendentes dos dinossauros. Todos os pássaros, todos. Né? Então, tem uma linha evolutiva natural que também acompanha uma linha simbólica, né, na sua imagem. E aí então a gente chega a esse outro aqui, esse conjunto de asas, né, que teve um processo que eu achei bastante revelador, né, que está dentro, que é primeiro uma flauta que é o corpo do ar. Né? Quando a gente toca, a gente põe a nossa ânima no sopro para que saia o som. Né? Então muita gente acha que o flautista é que toca. Não. É a flauta que toca a pessoa. A gente só empresta o sopro, porque o som, a música te exige, não é o contrário, né? A gente está sempre, né, no controle, não está no controle de nada, né? Nem da própria vida. Então, primeiro com essa flauta que tem esse oco, só que essa flauta ela vai se transformando meio que em árvore, e de árvore ela vai se transformando num falo. E aí essa imaginação da ânima que dá vida dialoga intensamente com o ânimos da estrutura, né?
flauta, árvore, falo. Só que ele não se faliliza, não cede ao ânimos. Nesse diálogo, asas. Né? São essas asas, né, que vão resolver o próprio processo criativo nesse movimento das imagens. Né? Então, quando a gente, né, acompanha um pouco mais de perto, percebam que a obra ela vai ganhando um significado muito mais complexo, muito mais profundo do que um olhar externo. Né? E aí a gente complementa o ar com esse aqui. Aí os velhos taxonomistas do imaginário diriam: não, isso é um pote, portanto é noturno, ele é um abrigo da imaginação da Terra. Não. Por que não? Porque isso não é um pote. Isso aqui é um perfumador. Qual é a essência do perfumador? É abrigar? Ao contrário, é de exalar o perfume. O perfume é esse companheiro do ar. Né? Então, a imaginação é aérea. E ainda mais significativo, porque na própria tradição sufi, todo mestre é conhecido como o perfumista. Por quê? É aquele cuja presença, cujo silêncio, cujas poucas palavras são um perfume que entra no corpo, entra pelas narinas. Né? Então, todo mestre digno desse nome, né, na tradução sufi, é um perfumista. Né? É aquele que... Né? E assim... de águas cristalinas, serra verde molhada de neblina, gotas d'água brotada inocente. Momento de conta. Porque esse é o seu de 77. Guardando, ajudando, enfim. Essa rua sem céu, sem horizontes, foi um rio de águas cristalinas, serra verde molhada de neblina, um olho d'água sangrava numa fonte, meu anel cravejado de brilhantes são os olhos do capitão Corisco. É a luz que incendeia meu ofício nessa selva de aço e de antenas. Beija-flor, tô chorando suas penas, derretidas na essência desde o asfalto. Mas eu tenho um espelho cristalino. Uma baiana me mandou de Maceió. Oh, baiana, ele tem uma luz que alumia. Ao meio-dia, clareia a luz do sol. Nesse rio, então, né, com o seu movimento todo, o que a imaginação faz com os dedos da pessoa? Né? Ela não se contenta em reproduzir o fluxo, ela junta a água. Tem que botar a água aqui junto. Né? Se vocês chegarem um pouco mais perto, vão perceber que ela está bem úmida, né? Porque tem que ter o seu próprio elemento, né? A água, sem desmanchar o suporte. Né? Então a pessoa fica naquela dança, né? Luta com a matéria. Porque é o rio, e nessa imaginação da água, algo muito recorrente é o fluxo. A água é aquela matéria que se adequa a todas e quaisquer formas. Né? Todo encanador sabe muito bem disso. Então, quando você tem um vazamento, olha,
Né? É difícil conter a água. Né? Ela encontra caminhos, sempre encontra caminhos, é que nem a natureza, sempre encontra, né, caminhos. Aqui a gente tem um outro que é um tacho, e aí tem, né, aqui novamente as ondas da água, né, de um rio, e aqui no meio, não sei se dá para ver, tem um espelho. Um espelho no fundo do tacho, e então, portanto, um espelho líquido. Né? Já complemento. Nesse outro aqui, a gente vê vários rostos. Né? Aqui um monte de rostinho e tal. Aí o taxonomista lá do imaginário diz, então, isso aqui é imaginação do fogo, porque é uma forma humana e tal. Não. Por quê? Esses rostos aqui, na verdade, são seixos de rio. São pedrinhas no leito do rio que fluem. E essas pedrinhas se conversam, falam. Então, murmuram. Né? Então, esse murmurio, murmurio, né? Em que elas vão conversando entre elas. E aí, é muito curioso que além de partilharem essa imaginação da água, essas três aqui, em especial, eu diria, são aspectos muito fortes de uma específica narrativa mítica que é a do Oxum. Oxum, né? A orixá das águas claras, das águas primaveris, dos rios, das cachoeiras, e é ela, a dos pés macios, que anda pelo rio, e são os pés macios de Oxum que vão arredondar os seixos do rio. Rio, seixos, o espelho de Oxum. O espelho de Oxum. Então, você percebe que isso, para mim, é o que a gente chama de ressonância. Né? Então, as imagens no seu movimento vão se ressoando umas nas outras. Né? Mas tem esse aqui também, que é aquático, né? Que é da imaginação da água, que é uma concha. E aí, o que a gente faz com a concha? Primeira coisa que você faz quando... Quase eu papo, né? Para ouvir o marulho, ou seja, o barulho do mar, né? O marulho que está ali na concha. E aí a gente fica assim, né? Por que é tão confortável, tão gostoso ouvir esse marulho? Casa do útero? Por conta do útero. Por conta do líquido amniótico, que é a primeira informação sonora que a gente tem ainda no ventre da mãe. Esse fluxo, né, do líquido amniótico. Vai e vem. Então é reconfortante quando você ouve uma concha e mais ainda quando você ouve no próprio mar. Né? E aí é curioso que a imagem ela é tão forte nesse sentido que essa concha em especial ela acaba tendo uma abertura que é vaginal. É vaginal. É o caminho para o útero. Né? A pessoa estava planejando. Não precisa planejar. Não pense, né? Porque a imagem sai, o movimento guia isso. Né? O que a gente faz em termos de mito-hermenêutica é compreender melhor o movimento dessas imagens, né? Naquele momento. Né? Muito provavelmente aqui, né, tem uma questão de não só de recordar isso, como também de propiciar a continuação disso. Né? E aí, desculpa, não consigo. E aí uma coisa que eu achei muito interessante, assim, em termos estatísticos, né?
É que geralmente você tem uma proporção maior nos grupos de imaginação da Terra. E aqui a coisa está bem equilibrada e, na verdade, os de terra mesmo, né, ali tem 2 só. Né? Isso assim, me acendeu uma questão que eu vou falar já já. Então aqui, primeira coisa, né? A árvore, tudo bem, a raiz, né? Se alimenta da terra e tal, tudo bem. Mas eu poderia entendê-la também como uma imaginação do fogo. Depois eu falo por quê. Mas o que é que guia? A árvore, esse axis mundi, né? Essa coluna do mundo, ela está entre 2 potes. 2 potes. E aí a coisa que eu achei lindíssimo nessa concepção, né? Telúrica, né? Titônica, dos ínferos, né? Que é o quê? Um pote que está fechado, que é o passado, e um pote maior que está aberto, que é o futuro. Então, esses potes, eles transitam no eixo do mundo. É o que provoca uma equilibração, né? Esse contenido, perdão, espanhol não. Esse conteúdo, né? O continente e o conteúdo, obrigado. É o outro encosto espanhol. Que marca essa imaginação telúrica, né? Porque nessa imaginação telúrica a gente tem também a busca do abrigo. Um abrigo cavernoso, né? Aquele abrigo em que a gente entra e não quer sair mais, porque todo abrigo é também um duplo simbólico do útero, que é o nosso abrigo primeiro, né? É a nossa caverna primeira, é o nosso mar primeiro, o mar palaçal, né? E aí a própria forma, né? Da modelagem, o movimento da argila indica esse descenso. É como se fosse um grande escorregador para dentro. Não à toa que o nosso ouvido tem a mesma conformação, né? Que é o som que vai lá para dentro. E aí, outro parênteses, como chamam os ossos auditivos? Martelo, bigorna, estribo. Martelo, Bigorna e estribo. Bigorna, martelo, estribo. É o nosso ferreiro duplo. Eu diria um ferreiro e uma ferreira. Mas essa ligação do ferreiro com o som, né? Que é muito significativo, inclusive em termos anatômicos, né? Então a gente tem aqui esses 2 da Terra que me reforçam, inclusive, esse trânsito para os ínferos. Descer aos ínferos não é inferno, né? Cristão sempre atrapalha com esse negócio. Ínfero, lá dentro, lá embaixo, subterrâneo, né? É onde estão os mortos? Sim, porque é uma passagem. Um fechado, o outro aberto, né? E transitam entre eles. Então eu diria que essa árvore aqui é a árvore dos Campos Elíseos. Não o bairro. Né? Campos Elíseos, que é aquela região antes do rio Tártaro, que você atravessa com Caronte para ir para Hades. Esse Campos Elíseos, né? Nem Champs-Élysées. Fica mais chique, né? Pensa isso. E aí a gente chega na imaginação do fogo. Aí, historicamente, como imaginação do fogo? Não tem fogo nenhum aí? Não tem. Né? Por quê? A imaginação do fogo, ela está intimamente ligada à questão do ferreiro. Né? Por isso que eu comecei falando do ferreiro, né? Da temperança do ferreiro na argila. Né? Porque o barro, a cerâmica, é uma metalurgia do barro. Né? As nossas mãos e as ferramentas são os maternos, as bigornas, né?
o fole e o fogo. Né? No mundo grego, a primeira mulher, ela é construída, né, por Hefaisto, ou Éfesto, ou Vulcano, né, que é o ferreiro, o único deus grego que trabalha. O resto só fica na boa, fazendo fofoquinha, né? Pois é, um tal de leve e trás, né? Mas o Hefaisto quer dizer, do grego, fogo úmido. Então ele tem uma dupla natureza, Hefaisto. Ele é fogo, mas é úmido, ou seja, é uma outra imagem para o sêmen. O fogo úmido, aquilo que fecunda. Né? Então, por quê? Hefaisto, né, deu a luz a ele por partenogênese, né, porque ela ficou bronqueada, que se tinha, né, parido Palas Atena, né, da cabeça, e aí resolveu ter Hefaisto por conta própria. Né? Só que a hora que o menino nasce, ele é muito feio. Ela se arrepende, pega ele pela perna, gira e joga para fora do Olimpo. Ele cai durante 7 dias, porque o Olimpo é muito longe, e aí cai na ilha de Lemnos. E quando ele cai, quebra a perna e fica coxo, né, eternamente. Só que quem acolhe Hefaisto é Tétis, a deusa dos pés argentos, né, dos pés cor de lua, né, que é a esposa do rio Oceano. E aí, então, ela que vai cuidar da iniciação do Hefaisto. Né? Então, ela vai cuidar, digamos assim, dessa parte úmida. É ela que ensina os segredos da água, das profundezas. Né? E pede ajuda para os gigantes do Etna, no interior do Etna, para ensinar os segredos dos metais. É aí que ele se torna ferreiro. Né? Então ele trabalha. Faz arma, faz escudo, faz joias, faz... Hã? Faz o quê? Então esse é o Hefaisto. E aí alguém foi lá na fofoquinha, né, dizer para Zeus, olha, mas está tudo bem, né? Muito bom, mas e se os mortais esquecerem da gente? O que acontece? Não tem mais Olimpo, não tem mais deuses, não tem mais nada, né? Se os mortais esquecerem deles, enfim. Aí então, Zeus, preocupado, né, com o número de links e visualizações e tal, fez um esquema de marketing digital e chamou o Hefaisto. Hefaisto, me resolve essa, você que é muito inteligente e tal. Aí o Hefaisto, o que ele faz? Ele pega a argila e constrói um ser, né? Aí esse ser, assim, belíssimo, né? E aí então é tão bonito que ele vai lá e sopra nas narinas e cria vida. Então, o que ele fez, né, em termos de critério? Ele resolveu pegar cada um dos melhores atributos dos deuses, portanto é alguma coisa pan, né? De todos os deuses, né? Pan, grego, tudo. E aí então, para que, né, a coisa se completasse, essa Dor, que é a coisa reluzente, brilhante, então ele cria Pandora, que é a primeira mulher na mitologia grega. Portanto, todas as imagens, ou quase todas, que têm um aspecto, né, antropomorfizado, tem um aspecto de corpo, partes do corpo, né, são oriundos dessa imaginação do fogo, porque a gente está repetindo o ato de criação.
Assim como acontece no mundo iorubá. Nanã, que é a senhora, né, das águas pesadas, das águas profundas, ela é dona da argila. Então, ela, quando, né, vai começar a humanidade, ela pega essa porção dela, molda e entrega para o ferreiro, Ogum. Ogum pega essas formas e vai colocar no forno dele, né? Não é exatamente aquele, mas, né, vai colocar ali no forno, só que como todo operário, né, como todo trabalhador, ou mesmo como todo, né, gastrônomo, na hora de você ir trabalhar, a gente sempre, né, um vinho, né, um whisky, um destilado, pode ser cerveja também, que é bom para ficar pensando. Chico Sainz, né? E aí então, o que algum faz? Vai tomando vinho de palma, né? Só que ele já estava meio assim, né? Não estava prestando muita atenção, foi lá, tirou a primeira fornada, e aí estava tudo branco ainda, não tinha chegado no ponto, né? O barro. Aí, não vou desperdiçar, né, a matéria de Nanã, ela já é meio bronqueada comigo, né? Porque ele usa metal. Então ele pensou assim, bom, está tudo branco, né? Então vamos mandar isso aqui lá para onde vem o vento norte. E aí são todos os europeus, né? Os brancões, assim. Aí, tá pronto. Tudo pronto. Vai se mesmo, vai se mesmo. Só para não perder, sabe? Para não perder a gira, né? E aí, então, Nanã pega de novo, viu que ele levou e tal, aí pega, põe no forno e tal, logo mais umas, e aí vai lá e tal, espera mais um pouco, só que a hora que ele foi tirar não estava pronto ainda. Estava tudo chamuscado, meio avermelhado, sabe? Assim, aí falou, puxa vida, não vai brigar comigo, mas não vai desperdiçar. Então, como era meio avermelhado, ele achou que tinha muito a ver com onde nasce o sol, meio laranjado, assim, então jogou tudo lá para a Ásia. Né? E aí, de novo, Nanã já do saco cheio, enfim, né? Aí, de novo, a massa, ele, né, bota no forno, toma mais uma, mas aí ele acertou, né? Já estava, né, já passado pelo curso da Silene, né? E aí, então, quando ele tira a fornada, estão todos os negros que habitam no mundo. Né? Uma coisa importante nesse registro mítico iorubá é que a gente não desperdiça nada. E, portanto, todos nós somos da mesma matéria. Né? Não há eliminação do outro, né, nessa concepção. Então, isso só para explicar por que da figura antropomórfica, né, ser o indicativo, né, signo dessa imaginação do fogo. Então, a gente tem, né, esse pé com uma folhinha aqui em cima. Esse pé para mim é muito significativo, porque já tivemos muitas caminhadas juntos, né? E um TCC maravilhoso, que é, né, esse pé do caminho. Né? E aí está atrelado com o tistu aqui, quase um tistu, né? A folhinha verde, porque é um sinal, um indicativo de que a caminhada ela está mais conjunta, ela está florescendo, arborescendo, tal como diz tu, né, o menino do dedo verde, que é algo absolutamente hermesiano. Por quê? É esta coisa de Hermes, ou Exu, ou Ganesha, né, Shiva, enfim, que é os caminhos, caminhar, caminhando que a gente encontra caminhos e, portanto, vai semeando ao longo de todo o trajeto. Então tem um movimento, né, que é curioso, eu diria
das árvores que andam. Das árvores que andam. E aí tem, nesse mesmo registro, né, do fogo, essa flor, com as suas pétalas, né, que é, como diria o Bachelard de novo, né, toda flor é uma epifania da luz. Porque é, assim, é o resultado da luz. Né? A Bia Fettizon, né, filósofa, enfim, já partiu daqui para melhor, num poema dela diz assim: como podem as flores nesta beberagem da luz? Você fica imaginando, né, a luz do sol como esse néctar, sabe? E beberagem mesmo, né? As flores ficam, né, embriagadas. E a gente mais ainda por essa, né, epifania da beleza, epifania da luz. Então ela está intimamente, essas flores, elas estão ligadas a essa imaginação do fogo, né? E curiosamente essa em especial dourada, né? O que reforça ainda mais o movimento desta pertença com a luz, né? Aí a gente tem, né, esse dragão. E aí o dragão, assim, ele por si só já é esse elemento do fogo que articula as outras matérias, né? Então, eu estou falando principalmente do dragão asiático, o dragão chinês, né? O mais ancestral, que é essa mistura de jacaré com serpente, leão, né? Patas de tigre, enfim, é um animal híbrido. E ele, curiosamente, é cada um desses dragões, um dos céus, o outro é o dragão do mar, o outro é o dragão das cavernas, outro, enfim, né? Então tem vários reis, né, dragões, que articulam isso. O dragão ocidental é uma outra história, né? O dragão ocidental é aquele ávaro, né? Rouba o ouro, rouba a princesa e, né, não quer largar, né? E aí o herói tem que ir lá vencer o dragão. É um dragão muito pobre, né? Embora faça muito sucesso, mas ele é muito pobre, né? Ao contrário dos dragões orientais que assim, tem, né? E aí tem uma coisa interessante, porque no dragão oriental, algo que é muito significativo é o caráter sagrado do seu ovo. O dragão, ele protege o seu ovo, né? E aí a gente olha aqui, como é que é? Aqui ficou muito ruim falar disso, o pessoal já pensa, Dragon Ball. Eu ri, a mim me faz uma desgraceira. Assim, Dragon Ball. Porque o ocidental olha aquilo, é uma bola. O ovo do dragão, né? É a sua continuidade, né? Então aqui a gente poderia até aproximar os dois aqui. Mas enfim, então só para marcar essa diferença do dragão ocidental para oriental. E aí tem uma outra coisa que eu achei muito bonito aqui, que é essa jaguareté. Ou seja, uma onça, né? Essa onça, né? Que é jaguareté, né? A onça de verdade, né? O jaguar, em tupi e em guarani também, jaguareté. Até é aquilo que hoje o ocidental chama de constelação de Escorpião, né? É uma onça, né? É que a gente aprendeu a ver como grego, esqueceu a nossa própria visão, né? Que é uma onça, que está ligado ao tema do nascimento e transformação em jaguareté dessa liderança indígena que, nossa, fugiu o nome dele agora, o Festival das Flautas, vocês lembram? Enfim,
É alguém que nasce precoce, começa a falar, e ele, com muita sabedoria, vai se afastando das mulheres, porque ele fica falando com os velhos, com os homens, até que eles fecham isso numa casa, que é a casa dos homens, e proíbem as mulheres de fazer isso. Num determinado momento, quando a mãe, com saudade dele, chega perto para saber o que ele está fazendo lá, ele fica furioso, porque tem uma mulher olhando pela fresta e fulmina ela, porque ele próprio era filho do sol. Ela tinha comido, não é açaí, mas muito parecido, e aí então ela engravida do sol. E aí então, quando ele vê que era a própria mãe, ele se arrepende do que ele tinha feito. E quando ele se arrepende disso, ele se incendeia. E quando ele se incendeia, ele se transforma na constelação de Jaguareté. E por isso, toda onça, todo jaguar é o espírito protetor da floresta. Presente que o Parque deixou aqui para nós. Que lindo. Ele faz um apito que a gente está ensaiando para que é o som do jaguar. Esturro. Já pensou? É no esturro da onça que eu quero ver quem vai ficar ou quem vai correr. Cabra safado chamando o santo, bicho malvado caindo em pranto. Quem fez miséria com o ser vivente, chorando mais do que penitente. Pique pinico e entra na peia, sujando o chão com coisa feia, descendo ao inferno com ferrabras, e o povo junto pedindo mais. Ai, 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 o povo junto pedindo mais. Legal. Então tem um diálogo simbólico, por incrível que pareça, entre o Jaguareté e o dragão asiático, nesse diálogo. Enfim, tem outras razões também, mas enfim, não é o caso agora nesse momento. E aí então chegamos a ao ovo do dragão, que na verdade, como todo ovo, é um mundo. Está tudo aqui dentro. As pessoas, os rios, a floresta, os animais, aquilo que é a nossa grande casa, oikos, em grego, a casa onde a gente habita. E é curioso que esse movimento da casa com o ovo sempre nos remete também àquilo que eu estava falando antes. A natureza sempre encontra caminhos. Esses caminhos talvez não nos incluam, mas muito provavelmente já não vai nos incluir mais. Mas ela vai encontrar caminhos próprios. E aí a gente chega nos dois últimos aqui, antropomórficos, que é o bebê, um filho, evidentemente, que nesse formato, curiosamente, não é apenas um bebê porque ele está com as perninhas para cima e os bracinhos, é porque ele quer levantar o berço e abraçar a mãe. Esse movimento é que difere muito da coisa, por exemplo, do bebê estático. Agora, o bebê que já se projeta para querer abraçar a mãe é uma outra coisa. Eu sei que não é hora de falar disso, mas o Vygotsky tem uma cena, eu digo cena porque ele na verdade gostava muito de teatro, Aqui é que fazem uma leitura horrível do Vygotsky, mas tem um momento em que ele está falando do processamento simultâneo da linguagem verbal e do pensamento racional.
Então ele diz assim, com todas as letras, né? O bebê, quando ele está com fome, né, ele quer alcançar a mamadeira, né? Então, porque ele não tem noção ainda de profundidade, ele quer alcançar a mamadeira porque ele está com fome. A mãe vê o gesto, vai lá e pega a mamadeira. Formando simbolicamente essa gesticulação cultural num dedo indicativo. Eu quero isso. Isso aqui é um salto gigantesco em termos simbólicos, né? Enfim, todo pai e toda mãe já, né, deve ter passado por isso. Porque inicialmente é querer pegar, é material. Só que a mediação vai transformando o gesto. E aí ele se torna, né, indicativo de alguma coisa, né? Por isso, esse, né, movimento nessa obra aqui, que tem a ver também com essa senhorinha, né? Toda simpática aqui, toda acolhedora, né? Adorei o coque. O coque E aí, gente, por incrível que pareça, né? A gente estava falando, olha, do vento, né, circulando, da questão do mestre, da Oxum que estava aqui, essa coisa progenitora, né, a necessidade do abrigo, né, de voltar para esse útero, nessa alternância entre o passado e o futuro, entre vida e morte, que vai se refletir aqui também, e principalmente aqui, a vida e a morte. Eros e Thanatos, né? Só que não são opostos. Não são opostos. São um ciclo. Que é isso que caracteriza a imaginação do fogo. O ciclo, a travessia. Então a morte é só uma travessia. É óbvio que dói, né? Aquilo que os gregos chamam de portos, né? Que é o amor ausente. Não concluí. É isso que eu ia perguntar sobre a proporção. A proporção? Tá. Então, tem uma coisa que é significativa, né? Geralmente, quando eu proponho isso nos cursos de formação, né, já é depois de uma certa discussão, enfim, já passamos por várias coisas, está mais próximo do final do curso, né? Então, as pessoas estão em processo de transformação. Então, esse processo de transformação acaba se refletindo, muitas vezes, numa proporção maior de fogo, né? Então, assim, para mim isso é muito característico, né? Não quer dizer que esse seja melhor do que aquele, não há esse juízo de valor, né? Então, indica um maior processo aqui de transformação. A água também numericamente, né, menor, sempre menor, geralmente é 4 de 10, 5, 3, 1, sei lá, uma coisa assim, né? Eu não fiz estudos estatísticos nem matemáticos, é só do que eu me lembro, né, de, sei lá, 44 anos de docência, não sei. A água está muito relacionada a essa questão do fluxo, e em especial da busca, né? O fluxo nos leva sempre muito na questão da busca, né? Já o ar, ele tem uma conotação, né, mais, digamos assim, sensitiva, intuitiva, né? Não chega a ser conceitual, de ideia, não é isso, mas é uma intuição, né? Então, geralmente tem um volume menor, né, disso, e tem mais de terra, de abrigo, né?
Porque, em geral, as pessoas estão procurando como é que eu faço, como é que eu resolvo, como é que... Blá, blá, blá. E aqui, eu acho que as pessoas estão bem resolvidas. Né? Porque não tem muito isso. Tem essa coisa, né, da busca do abrigo, né, dessa relação que eu achei muito legal, essa coisa da complexidade, né, da oposição, né, o pote fechado, o pote aberto, a árvore no meio. Né? Mas, em geral, quando as pessoas estão muito ávidas de uma resposta concreta, elas, né, nos vasos, nos potes, nas cavernas, nas grutas e tal, elas estão simbolicamente dizendo: prof, me ajuda, eu quero um abrigo, eu quero uma segurança, o que eu faço? Sabe? Porque tem um diálogo, sabe, muito interno ao longo, né, do processo de formação. Então, por isso que eu suspeito, né, que aqui não é que tem um déficit, né, de imaginação terrestre. Não, é porque vocês não estão muito bem resolvidos nesse aspecto, né, mas tem uma intuição forte do fluxo no processo de transformação de pessoas. Transcendência. Do processo de transformação. Isso. Cíclico, né? Isso. É que eu tenho uma certa... Sim. É que eu tenho uma certa reserva em relação ao termo transcendência, né? Porque ele acabou adquirindo uma conotação diferente do que era no mundo ocidental. Transcendência é, segundo Immanuel Kant, crítica do juízo, é uma alternativa entre a ascendência e a descendência, indução e dedução. Quando ele propõe uma análise transcendental, ou seja, a transcendência é passar pelos dois movimentos ao mesmo tempo. O Peirce, né, Charles, no comecinho da semiótica, chamaria isso de abdução. Da ascendência e da descendência, da dedução e da indução, ele vai chamar de abdução. Né? Só que não é abdução do disco voador, pelo amor de Deus, né? Não é aquela abdução. Então, esse é o conceito, né, de transcendência. O que acabou acontecendo, né, do iluminismo para cá? Transcendência acabou sendo sinônimo de experiência sagrada, de espiritualidade, que não é um termo, digamos assim, adequado. Então, para evitar essas confusões, eu sempre me refiro ao sagrado. Dentro do sagrado, você pode colocar o nome que você quiser, não vou, né, entrar em conflito com uma concepção religiosa, mas pensar, refletir, sentir as possibilidades destes sagrados. Então, religiosidade, sim. Religião, não. Porque a religiosidade é a possibilidade de contato com o sagrado, seja ele qual for. O ateu, inclusive, tem isso. Tá? Agora, a religião, aí ela vai degringolar os dogmas, os livros, e aí a coisa fica um pouco difícil. Então, sim, esse ciclo de transformação envolve uma busca sagrada. Na verdade, o Renato veio mais como questão de uma solução racional, né? Racional, por isso. Mas isso é mais a questão do mistério. Do mistério.
dentro desse universo simbólico. Você está aqui, vai vibrando ainda dentro de mim. O que mudou no nosso mundo, fiz nosso mundo será. O que resta do nosso mundo nesse mundo? O que resta do nosso mundo neste mundo? Este outro mundo não é só sinal de isolar. Me envia um sinal. Lamba para a noite tão calma, tão calma. Os dois juntos serenos a conversar. O lambar da noite tão calma, tão calma. Serenos intensos, dois a dançar. O lambar trio deixa na mujer, limbo salud viarujan. O vento sopra neste